Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Bom dia mais uma vez a todos vocês que estão aqui conosco, louvando, adorando o nosso Senhor Jesus. Amém. Nesse primeiro louvor, quero convidar nossos irmãos da igreja a cumprimentar nossos visitantes aqui, dar um abraço, dar um aperto de mão. Amém. Então não deixe de abraçar ninguém, tá? Fala com todo mundo aí. Vamos lá. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tua palavra dentro de mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Amor
nosso Senhor Jesus não há, pode ter certeza. Aleluia. Que bom ter você aqui conosco, irmão. É uma alegria muito grande para a família Batista Filadélfia, amém? Sua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu, e tu és Louvamos, Senhor Jesus. Guia-nos, Pai, para mais perto da Tua presença, para mais perto do Teu amor, Senhor Jesus. Guia-nos, Senhor Jesus, no caminho certo, no caminho correto, Pai, que é a Tua presença, Senhor Jesus. Pai, sem Tua presença não somos nada, Senhor. Louvamos o Teu santo nome. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus.
Obrigado, Senhor Jesus, por mais um domingo estarmos reunidos aqui na Tua presença, Deus, em comunhão, em adoração. Enche-nos mais com a Tua presença através aqui dos louvores, através da mensagem. Quebranta ainda mais o nosso coração, Pai, para recebermos mais de Ti, para recebermos mais da Tua presença, Pai, porque eu sei que sem a Tua presença eu não sou nada, Deus, eu não sou nada, sou apenas um miserável. Sem a Tua presença, Deus, nos enche mais com a Tua presença, Deus. Nos enche com a Tua presença na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, fora dessas paredes, dessas quatro paredes aqui, Senhor Jesus. Nos enche com a Tua presença, Senhor Jesus. E é o que eu te peço, Pai. A mesma coisa eu peço para os meus irmãos, Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória ao Senhor Jesus. Louvamos, adoramos o Teu santo nome, Deus. Amém. Poder sentar, igreja. Glória ao Senhor Jesus.
mais uma vez, meus irmãos. Chegaram depois, saudamos todos, em nome do Senhor Jesus, para esse culto. Amém? Hoje eu vou pedir, só dar uma explicação. A pastora não está aqui, ela não passou bem em relação à questão da voz. Ontem já estava bem afônica, então está em casa, descansando, precisa, porque falou demais com as netinhas, mas ela está afônica, precisando. Eu vou pedir hoje, é tão bom ver a família chegando, os familiares. Vou pedir hoje aqui, Otávio, fica em pé. E hoje é você que vai apresentar a sua família, viu? Pode apresentar. Fiquem em pé, meus queridos, fiquem em pé em nome do Senhor Jesus e vamos aplaudir. Aleluia, Senhor Jesus. Que coisa boa. Muito bem, pode sentar-se. Assim, quando a gente vê a família, assim, a chave está com você, né? Não tem ninguém em casa. Tem que vir assim, veio a família, traga a chave. Meus irmãos, eu abro a sua Bíblia aí, numa palavra breve, pastoral. Salmo 95. Nós vamos ler alguns versículos só, porque queremos em seguida hoje ouvir a palavra e a mensagem pelo pastor Gilson. Se você achou, diga amém. Amém. Se não achou, misericórdia. A palavra de Deus diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo e rocha. Acabamos de fazer isso, porque o Senhor é a nossa salvação. Apresentemos diante dele com louvores e celebremos com salmos, porque o Senhor é grande Deus, é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Das suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois tudo ele fez, as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelha na sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como lá em Meribá, no dia da tentação no deserto. Amém. Vou destacar aqui, meus irmãos, só rapidamente a palavra coração. Você sabe, o coração é o centro das nossas emoções e aquilo que nós muitas vezes pensamos que está certo, nem sempre está, porque estamos agindo às vezes pelas emoções. Mas graças a Deus também que o Senhor nos fez pessoas inteligentes, pessoas racionais, que pensam. Mas quando hoje de manhã eu meditei nesse texto, observei lá em Êxodo, capítulo 7, quando o povo, na verdade, aliás, capítulo 17, o povo reagiram contra Moisés e contra Deus, porque eles queriam água. Então, assim, eles poderiam simplesmente ter feito um pedido, mas sem murmuração. Então, isso é uma coisa para a gente entender já. Estou com necessidade, estou com a situação na minha vida, e não é com murmuração que vai resolver. Quando você murmura, quando a gente murmura, certamente Deus não se agrada. Tem tantas coisas que Deus não se agrada. Então eu quero, nessa manhã, dizer que o seu coração e o meu coração esteja sensível à voz do Espírito. E que nós não fiquemos aqui questionando, perguntando os porquês. Vamos entender que a palavra de Deus, ela é o norte, ela é aquela bússola que nos leva ao Senhor. E o povo fez isso dessa maneira exatamente quando estava faltando água. Aí Moisés também foi ali, recebeu toda aquela murmuração. Você sabe, depois Deus manda ele tocar na pedra e ele bate. Devia só ter tocado. Bateu, jorrou água, de fato, mas e por esse motivo também Moisés não entrou na terra prometida. Depois, mais para frente, Deus manda ao povo, aliás, os
todos os cabeças das tribos, 12 tribos, junto com Josué e Josué e Caleb, estava esquecendo, entrar na terra e sondar a terra. E aí foram e fizeram isso durante 40 dias. Quando voltaram, todos aqueles que foram juntos, os demais, só murmuraram, só disseram: não tem condição, não tem condição, é gigantes, nós não vamos conseguir, não tem condição, nós não temos condições de enfrentar todos esses heteus, jebuseus e tudo que tem eus, todas aquelas nações da época. Interessante, né? Eles tinham passado pelo Mar Vermelho, tinham sido libertos e agora voltam a murmurar e dizer que não tinham condição. Só Josué e Caleb que disseram: não, o nosso Deus, a quem nós servimos, nos dará a vitória sobre todos esses povos, esses inimigos, em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, a murmuração fez com que o povo não conquistasse, porque a geração que conquistou depois foi todos os filhos que veio depois. Então, meus irmãos, nessa manhã, nós vamos ouvir a palavra agora. Não endureça seu coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe. Gostei muito desses cânticos aqui agora que foi tocado. É isso mesmo. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus aqueça nosso coração. Às vezes você está com uma situação lá dentro da sua casa, ou uma situação na sua família, e isso pode, muitas vezes, trazer nós perguntas, e muitas vezes as perguntas acabam sendo uma murmuração. Fique em pé, vou fazer mais uma oração, já peço que o pastor Gilson chegue. Essa mensagem que ele vai estar ministrando vai ser gravada, depois também vocês poderão ouvir, em nome de Jesus. Pode chegar, pastor. Senhor Deus, Pai, nesse momento quero falar aqui comigo mesmo, com o Senhor, que meu coração esteja sensível, aberto, que minha mente esteja pronta para entender e compreender a Tua palavra, Senhor, a fim de que quando nós sairmos desse templo hoje, como foi já ministrado os louvores, saímos daqui, Pai, renovados, abençoados pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Paz, irmãos, bom dia. Vamos permanecer em pé mais um instantinho. Gostaria de dizer para vocês que Jesus ama a cada um de vocês de uma maneira especial. Todos aqui, né, sem exceção, somos pecadores, mas a sua graça nos alcançou. Não há ninguém que possa dizer, né, eu sou perfeito, né, porque perfeito realmente é só nosso Pai que está nos céus e o nosso Senhor Jesus. Então eu gostaria de orar mais uma vez e gostaria que você já deixasse aberto a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 20. Nós vamos ler ali do verso 1 ao verso 9. E o título da mensagem de hoje: Onde encontrar segurança? Amém? Vamos orar mais uma vez e vamos ler a palavra. Amado Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te bendizemos e louvamos o Teu nome, porque cremos, ó Senhor, que o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor tem planos para cada um de nós, ó Senhor. E nós cremos, ó Senhor, que a Tua palavra, Pai, vem nos adestrar, vem nos dirigir, Senhor, para andarmos assim como Tu queres, ó Pai. Por isso, nessa manhã, ó Espírito Santo, fale aos nossos corações, ó Senhor. Reaviva em nós, ó Senhor, o amor pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor, como foi cantado aqui. Para que realmente, Pai, todos os dias, até o dia que o Senhor nos chamar, estejamos sim na Tua presença, Senhor. Porque não há outro bem maior, não há outro lugar melhor do que estar na Tua presença, Pai. Onde nós podemos encontrar paz, onde nós podemos encontrar segurança, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Palavra de Deus, orientação dada ao Senhor aqui a Josué, relembrando o que ele já tinha falado a Moisés. Então, fala assim a palavra: Então disse o Senhor a Josué: Dize aos filhos de Israel: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés,
para que fuja para ali o homicida, que por engano matara uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, pôr-se-á à porta da cidade, exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue perseguir, não entregarão na sua mão o homicida, porque não feriu a seu próximo com intenção, e sem odiá-lo antes. Habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então apartaram a Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Quiriate Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, da altura de Jericó para o oriente. Apartaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro. Repita comigo aqui. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros, para o estrangeiro. Amém? Que peregrinasse entre eles para que os acolhesse a eles todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue antes de comparecer perante a congregação. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Essa palavra é uma palavra que eu vou trazer a vocês. Para muitos vai ser uma palavra muito básica, muito simples, e até uma palavra assim que você vai dizer: eu já sabia tudo isso, já sei todas essas coisas. Mas eu quero dizer para você que nessa manhã eu quero que você reforce isso na sua memória, coloque isso na massa do teu sangue, reforce realmente, e quero nessa manhã incitar você a praticar essa palavra, de encontrar essa segurança, esse refúgio, que você já tem a resposta, onde encontrar, é em Jesus. Em Jesus somente nós podemos encontrar essa paz, essa segurança. E todas essas histórias do Antigo Testamento, elas são algo que vai fazer alusão ao Senhor Jesus, à obra de Cristo em nossas vidas, a obra de Cristo para com a igreja. Porque a Bíblia ela é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse, toda ela aponta para Jesus. Se você pegar muitos dos textos do Antigo Testamento, histórias do Antigo Testamento, você vai falar: mas o que tem a ver essa história? Mas se você for olhar a fundo ali, a essência do ensino que está ali, é a obra do Senhor Jesus Cristo. No caso aqui das cidades de refúgio, aponta para Jesus Cristo, para a obra de Jesus Cristo. Essa segurança, essa oportunidade que Deus nos dá, de nós termos esse refúgio. E eu vou contar aqui uma história que não está na Bíblia, uma história da minha cabeça aqui. E então nós temos aqui dois jovens. Um se chama Eliú e o outro Eiúde. Eiúde, um nome bem diferente. E o outro Eli. Esses dois jovens tinham mais ou menos 20 anos de idade, estavam há 3.000 anos atrás. Então imagine, há 3.000 anos atrás a humanidade. 1.000 anos ainda antes de Jesus Cristo. E estavam esses jovens ali no campo, cortando lenha, se divertindo ao mesmo tempo que trabalhavam. E cortavam lenha de maneira vigorosa, e contavam histórias, e faziam chacota um com o outro, e brincavam. E Eude estava ali quando de repente ele está cortando um feixe de lenha muito denso, muito duro, muito lenhoso, e infelizmente a lâmina do machado, a cabeça do machado, ela acaba se desprendendo do cabo e atinge a garganta do seu melhor amigo Eli. Ele então, desesperado, olha e não consegue achar formas de conter aquele sangramento, porque acabou atingindo artérias ali do pescoço que são muito calibrosas, e o sangue jorrava de tal forma que não havia mais o que fazer. Ele entra em desespero tal que ele não sabe realmente o que fazer, mas ele sabe, uma coisa ele sabe, que se ele ali permanecer, ele seria morto. Porque a lei era essa: aquele que matar alguém deveria ser morto. Os familiares daquele amigo dele teriam o direito de tirar a vida dele, mesmo que ele não tivesse feito aquilo por querer. Ele não fez por querer,
Foi um acidente. Então ele pega e sai correndo desesperadamente, porque ele sabe que existe uma cidade que foi colocada como uma cidade de refúgio. E ele sai correndo desesperadamente e corre cada vez mais vigorosamente, a ponto de os seus pulmões arderem, a ponto de ele suar frio, mesmo o seu corpo estando quente. Ele corre desesperadamente e acaba sabendo então que já estão ao seu encalço. Ouve então o barulho dos cavalos que estão vindo já ao seu encalço, e ele está ali vendo que não há mais tempo a perder, tem que correr, tem que fugir. Aí está ali dominado pela culpa de ter matado o seu melhor amigo, apesar de ter sido de uma forma não premeditada, não por intenção. Ele sabe que o descuido que ele teve acabou ferindo de morte o seu melhor amigo. Então ele corre para uma das 6 cidades de refúgio, e ali então, tomado de culpa, tomado da preocupação, da ansiedade, ele chega à porta e conta a sua história. E então, ele não tinha mais o que fazer, ele apenas tinha que contar a sua história e esperar que o recebesse. E ele então não tinha o que mais fazer. Ele sabe que dependia daquelas pessoas aceitarem ele. E nessas 6 cidades, irmãos, que estavam separadas para que houvesse o refúgio dessas pessoas que cometessem crimes por engano, essas 6 cidades elas eram estrategicamente colocadas que qualquer pessoa em Israel, quer seja estrangeiro, quer seja natural da terra, andasse apenas um dia de viagem e conseguiria chegar a uma dessas cidades, para que então não fosse morto. E aquele que cometia algo, um homicídio não culposo, né? Aí eu já não sei muita parte do direito aqui, mas uma questão, não fosse doloso, né? Doloso, com dolo, com intenção de matar. Então, essas pessoas tinham essa condição, porque as estradas eram bem arrumadas, existiam placas indicando aonde estavam essas cidades de refúgio. Então essas pessoas poderiam ir para esse lugar, escapar da ira de uma pessoa que quisesse então feri-las. Foram fundadas aqui, ordenadas por Deus, para que então houvesse essa oportunidade dessa pessoa então ali chegar, ser acolhida, ser recebida, esperar o dia que ela fosse então julgada, que ela pudesse então ser julgada. E esse moço ali encontra então esse refúgio, ele é bem recebido, as portas estavam abertas, e a sua culpa, a sua preocupação, a sua ansiedade foi ali então apaziguada. As portas foram abertas para ele permanecer ali naquela cidade. A sua vida já não estava mais em jogo, a sua vida já estava protegida, a sua vida já estava ali então guardada. Lá ele encontrou refúgio. Lá ele encontrou segurança, lá encontrou ele a paz. E essa história então traz uma ilustração do que Jesus nos oferece. Jesus é o sumo sacerdote, que nos dá essa condição de entrar nessa cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio ali nós poderemos encontrar a paz e a segurança. E é algo que, quando uma pessoa cometia um crime naquela época dessa magnitude, ele não tinha tempo de se despedir dos familiares, não tinha tempo de pegar nada, ele tinha que correr para essa cidade. E é algo que faz alusão às nossas vidas aqui também. Nós não podemos mais perder tempo, irmãos. Nós temos que correr para Jesus. Porque o mal está ao derredor. Ele busca quem possa tragar. E se ele nos encontrar fora da cidade de refúgio, ele pode então ceifar, às vezes até mesmo as nossas vidas. E Jesus oferece essa oportunidade para cada um de nós. Oferece essa oportunidade para toda a humanidade. Como nós lemos ali no texto, é para todos.
para o israelita e para o estrangeiro. Nós nos encontramos nessa questão dos estrangeiros. Fomos abarcados, graças a Deus, nessa grande salvação que Deus tinha planejado para a humanidade. Então, como eu falei, irmãos, essa é uma ilustração que faz alusão à obra do nosso Senhor Jesus. Como eu falei também, a Bíblia é cristocêntrica, e tudo isso faz referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós podemos encontrar paz, em onde nós podemos encontrar segurança, onde nós podemos encontrar perdão para os nossos pecados e esperança da salvação. Então, eu digo para você, irmãos, muitas vezes nós somos perseguidos pela culpa. Culpa, às vezes, de nós sermos pais ausentes, mães, muitas vezes, relapsas. Temos também, muitas vezes, culpa por não fazer aquilo que Deus tem nos pedido a fazer. Temos, muitas vezes, culpas por cometermos certas coisas que nós sabemos que é errado. Temos, muitas vezes, sido atacados pelo medo. Afinal de contas, quem não tem medo? Até o homem mais machão que possa estar aqui no nosso meio tem medo, muitas vezes. Podemos ter medo. O medo é algo inerente à humanidade. Medo, às vezes, de um diagnóstico, medo, muitas vezes, de uma notícia, medo de um futuro. Muitas vezes nós somos assolados pela ansiedade. Eu quero dizer aqui para vocês, quem aqui não tem ansiedade? E muitas vezes nós somos incomodados por preocupações. Temos, às vezes, muitas vezes, sido incomodados pelos nossos próprios fracassos. Às vezes nós olhamos para trás, principalmente aqueles que já têm uma certa idade aqui, e falam, puxa, quantas coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Quantas decisões que eu tomei e não foram acertadas. Quanto tempo eu já perdi. Mas eu digo para você nessa manhã, nós também podemos fugir para essa cidade de refúgio. Nós podemos ainda mudar a nossa história daqui para frente. E mesmo que o medo venha, mesmo que a ansiedade apareça, mesmo que os fracassos ainda aconteçam, nós podemos ter a esperança no nosso Senhor Jesus. As cidades de refúgio eram para todos, como já falei. Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele habita no santuário celestial. Um lugar de refúgio e de segurança. Pela fé, ele nos convida a entrar nessa cidade. Pela fé, ele convida cada um de vocês a entregar a sua vida a ele, todo o seu coração a ele. Pela fé, ele te convida a você lançar o seu medo, a sua ansiedade sobre ele, as suas angústias, a sua culpa. Ele convida porque ele é o príncipe da paz. Ele é a esperança de libertação da ansiedade. Ele é a esperança que traz a calma, a segurança e algo maravilhoso que todo mundo quer, que é a paz. E hoje nós digo para você, ele também ainda continua a te fazer esse convite. Ele ainda te convida, nessa manhã, a você se colocar diante dele, contar a sua história, para que ele possa dizer para você, entre na cidade de refúgio e encontre aqui nessa cidade a paz. Encontre aqui a resposta para seus questionamentos. Então, como eu disse para vocês, irmãos, há situações em que o nosso coração treme de medo. Há situações em que o nosso coração treme de medo. Há situações em que nós ansiamos por segurança, queremos um lugar de paz, queremos ser recebidos. Quem não gosta de ser bem recebido? Queremos ser abraçados. Queremos ser abrigados das tempestades da vida. E quando parece que não há mais um lugar, quando parece que não há mais esse esconderijo, muitas pessoas têm tirado suas próprias vidas. Muitas pessoas entram em desespero tal que saem pelo mundo a vagar. Certa vez, eu e muitos jovens, a gente saía a evangelizar, encontrava essas pessoas que estavam pela rua vagando, pessoas que estavam na prostituição, nas drogas, e você perguntava para ela por que elas estavam ali, e elas diziam, é porque eu não tenho mais para onde ir. Eu me decepcionei com pessoas, muitos decepcionados com a igreja, decepcionados com os pastores. Pessoas que estão ali desestruturadas,
que já não sabem mais onde encontrar um lugar de refúgio. Pessoas ali que estão se afogando no álcool, nas drogas, porque aquilo é algo que entorpece a alma deles, para que eles não percebam o estado de calamidade que eles estão. E muitos de nós aqui estamos também, às vezes, em situações assim, parecidas. É lógico que nós não saímos como andarilhos pela rua, não nos enchemos de corote e outras coisas mais, de drogas. Mas muitas vezes nós nos entorpecemos com remédios que entorpecem a nossa mente. Não digo que os remédios muitas vezes não são necessários, mas tem pessoas que abusam dos remédios, que também são drogas. Ou nos entorpecemos com o celular ali, nossa mente fica então vagando, né? Naquele rolar de telas, para que nós venhamos esquecer daquilo que nós estamos vivendo ali naquele momento. Então eu digo para você nessa manhã, Jesus te convida para que você tire os seus olhos dos traumas, tire os seus olhos das suas culpas, tire os seus olhos dos seus problemas e olhe para Ele. Entregue tudo a Ele em oração e confie de todo o teu coração que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido ou pensado. E nele você vai encontrar forças, você vai encontrar paz, você vai encontrar refúgio, você vai encontrar descanso. Vamos abrir Hebreus capítulo 4, verso 14. 4:14 até o 16. A palavra assim nos afirma e assim nós cremos, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, aleluia, o Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus Cristo passou por tudo que você já passou, meu irmão. Se você já passou por traição, Jesus já foi traído. Se você já passou por dores, Jesus sofreu as maiores e atrozes dores que um ser humano poderia suportar. Jesus Cristo sofreu muito mais do que nós sofremos. Ele suportou tudo isso e mesmo assim ainda sem pecar e sem murmurar, como já foi falado aqui essa manhã. Eu quero aqui ainda acrescentar ao que o pastor falou. Murmuração, meus irmãos, é adoração ao inimigo. Murmuração é algo que nós fazemos e muitas vezes quando nós fazemos e não percebemos, estamos dizendo: Deus, o Senhor não é capaz de resolver os meus problemas. Portanto, troque a murmuração por um louvor. Troque a murmuração pela oração. Troque a murmuração para eu entregar a tua vida a Ele. Todas as coisas que nós já passamos, Jesus já passou. Talvez você venha contar um problema para mim, para o pastor Pedroso, para o pastor Roberto, e você possa dizer: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Realmente, muitas vezes nós não sabemos, porque nós não passamos, às vezes, os problemas que vocês passam. Passamos por outros que vocês também talvez não tenham passado. Mas Jesus Cristo passou por todos os problemas que nós passamos. E Ele superou a todos. E Ele disse: no mundo tereis aflições, mas Ele também disse: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele diz isso para você, que você também pode ser um vencedor. A partir do momento que você tire os olhos das suas mazelas, das coisas que te deixam para baixo, pare de olhar para trás, pare de olhar para o lado e se comparar, e olhe para Ele, olhe para Jesus. Olhe somente para Ele, porque Ele já passou por todas essas coisas e Ele pode te oferecer algo que você não tem. Ele é aquele que morreu por você e é Ele que vive por você. A palavra de Deus afirma que Ele está à destra de Deus Todo-Poderoso e intercede por nós. Jesus Cristo intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote, Ele não é um sacerdote humano que tem suas falhas. Ele é perfeito. Se você olhar para mim, sou cheio de falhas, cheio de defeitos. Se você olhar no espelho e olhar a sua vida, você vai ver que você também é cheio de defeitos. Portanto, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Olhe para Ele. Ele é perfeito. Não olhe para o irmão que está do teu lado aí,
no sentido de julgá-lo, de apontar o dedo. Porque quando você aponta um dedo para o seu irmão, os outros 4 estão apontados para você. Portanto, olhe para Jesus, pare de acusar os outros e coloque a sua vida diante dele. E quando você perceber que teu irmão está enveredando para o pecado ou para coisas erradas, procure estender a mão para ele, aconselhá-lo, oferecer para ele então essa oportunidade que você também já teve de ser perdoado. Talvez você está aqui pensando por um momento, você está aqui passando às vezes por um momento de desespero, talvez. Eu não sei a história que você tem aí na sua vida. Talvez com algum familiar, ou até mesmo você está passando por um momento assim que você está angustiado. Um momento que você está ansiando por uma segurança, por um ombro amigo. Como mais uma vez eu quero repetir essa manhã aqui, Jesus convida você para se refugiar nele. Jesus convida você para se refugiar nele. E vou falar pela terceira vez, Jesus convida você para se refugiar nele. E esse convite, meus irmãos, te dá um acesso imediato. Não é um acesso daqui a pouco, é agora. É um acesso imediato, porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ali entregou o seu Espírito. O véu se rasgou do alto a baixo. E nos deu essa oportunidade de nós entrarmos no Santo dos Santos. E deu-nos a oportunidade de chamarmos Deus de Pai e entregarmos a Ele nossas angústias, nossas ansiedades, os nossos desesperos. E Ele então traz uma resposta para cada um de nós. Em Hebreus capítulo 6, logo adiante no que nós lemos, capítulo 17 a 20, já estou quase encerrando, irmãos. Como eu falei para muitos aqui, vai dizer assim, essa palavra eu já sabia. Mas espera um pouquinho o final. 6,17. É assim que, querendo Deus mostrar mais abundante aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para que, por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Nós, o que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa âncora da alma. As tempestades vêm, se os barcos não estiverem ancorados, eles se perdem. Mas nós temos essa âncora da alma que está em Jesus. Então nós estamos seguros. Pela fé nós entramos com Jesus, nosso sumo sacerdote, no santuário celestial. Quando você dobra os seus joelhos, ou quando você está dirigindo, e você está ali orando, em nome do Senhor Jesus, você não está mais ali dirigindo, você não está mais de joelho no seu quarto, você não está mais andando num parque, orando muitas vezes, mas você está na presença de Jesus, você está no Santo dos Santos, você está naquele lugar onde Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir, e é onde Ele estende o seu braço forte em nosso socorro. Portanto, não negligencie esse poder maravilhoso que Deus te deu, de você entrar nesse lugar de refúgio, nesse lugar de segurança. Na presença dEle vai embora a culpa, porque Ele traz o perdão, vai embora a desesperança, o medo, a ansiedade, a preocupação, pois Ele te cerca com o seu amor. Ele nos cerca com o seu amor. Porque em Cristo há segurança, em Cristo há refúgio, como já repeti várias vezes aqui. Em Cristo nós podemos habitar nos lugares celestiais, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Em Cristo você tem condição de habitar nos lugares celestiais. Você já pensou nisso? Isso é algo que nós nos alegrarmos. Por intermédio de Cristo temos amor, temos acesso ao Pai, como eu já falei aqui, ao poder de Deus. Em Cristo Jesus você tem acesso ao poder de Deus. Poder que criou os céus e a terra. Criou tudo que você vê, criou você mesmo. Esse poder criador. Mesmo Deus que diz, há algo impossível para mim? Portanto, creia e ore no nome do Senhor Jesus e receba aquilo que você está precisando.
Mesmo que teus olhos não estejam vendo, mas pela fé, você já vê. Aquilo que parece impossível a Deus. Sabe, até nas pequenas coisas, eu me admiro aqui, vou citar minha esposa, mais uma vez aqui. Às vezes ela está indo num lugar e ela precisa estacionar. E ela ora antes. E, por incrível que pareça, irmãos, Deus prepara uma vaga. Sabe? Pequenas coisas. Mas se você for fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Se você crê que Deus pode fazer pequenas coisas, você vai ver que Ele também pode fazer grandes coisas. O nosso Deus pode fazer grandes coisas. Por intermédio de Cristo, então, nós temos essa maravilha. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 27, não precisa abrir, eu vou citar aqui para os irmãos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é, em Salmo 46, 1, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o socorro nas tuas tribulações. Para muitos, lá em Salmo 71, 7, diz assim: para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu refúgio. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está cansado? Você pode entrar na sombra do Onipotente e descansar através de Jesus Cristo. Portanto, nessa manhã, entregue toda a tua vida a Ele. Tenha Ele não somente como seu Salvador, mas também como o Senhor da sua vida. Para que em todas as áreas da sua vida, Ele então domine e Ele reine. Agora eu te pergunto, e pergunto para mim também, tenho vivido essa segurança em Cristo? Sei essa palavra. E muitos aqui podem dizer: nossa, essa palavra eu já sabia. Sei que Jesus é a minha segurança. Sei que através de Jesus eu posso encontrar a paz. Sei que Ele é a minha fortaleza. Sei que o Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo à sombra do Onipotente descansará. Eu sei todas essas coisas, mas a pergunta que eu digo para você: você tem vivido isso? Ou você tem andado em desespero? Você tem andado angustiado? Você tem andado temeroso? Você tem aplicado essa palavra na sua vida? Você tem lembrado a sua alma dessa palavra? Como o salmista fala para ele mesmo no Salmo, para lembrar a sua alma que Deus é Deus realmente, é o refúgio e fortaleza. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós temos que repetir essa palavra muitas vezes para nós mesmos, dizer: confie em Deus, pare de temer o amanhã, pare de se preocupar tanto assim, confie. Você tem que falar isso muitas vezes para você, e eu estou falando isso para você essa manhã. Confie em Deus, Ele está vindo em seu socorro. Tenho vivido? Muitas vezes não tenho, meus irmãos, eu posso falar isso. Muitas vezes tenho andado meio preocupado, correndo atrás das coisas, procurando saídas, e esquecendo que eu posso dobrar o meu joelho e nele encontrar essa segurança e essa saída. Coloquei para os jovens, no grupo dos jovens essa semana, algo do Instagram através da vida de George Miller. Tremenda história de George Miller. Ele começou adotando 30 crianças sem ter salário, sem ter nem condição de sustentar a ele e a sua esposa. Ele pegou 30 crianças e colocou para dentro da sua casa. Alguns falavam: você é um irresponsável, você não tem condição nem de manter a tua casa, porque você não quer receber nem salário da igreja, nós estamos te oferecendo um salário e você não quer. Ele vivia então de ofertas. Ele tinha então cadernos que ele orava e anotava ali, e ali estavam as respostas das orações, e cadernos e mais cadernos. Certa vez, uma história só, ele estava com essas 30 meninas para tomar café e não tinha nada para servir para essas meninas. Mas ele tinha orado antes. E naquele momento aquelas meninas também estavam orando àquela mesa. E não é que o Deus da provisão permitiu que um leiteiro, naquela época o leiteiro, que vinha trazer o leite na porta, quebrasse a carroça exatamente na frente
da casa de George Miller. E esse leiteiro então bate à porta de George Miller e fala: George Miller, eu vim trazer todo o leite aqui para você porque vai estragou minha carroça e não tenho como levar. Então aquelas meninas puderam tomar o seu café da manhã. E outras histórias que ele conta de provisões de Deus no momento que o homem não pode fazer mais nada. Eu digo para você, meus irmãos, quando você não puder fazer mais nada, Deus pode. Quando o homem não puder fazer mais nada por você, Deus pode. Quando o médico não puder fazer mais nada pela sua vida, Deus pode. Quando a igreja não puder fazer mais nada pela sua vida, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, pode. Ele pode todas as coisas. Portanto, lance sobre ele a sua aflição, o seu medo, a sua culpa, a sua angústia, as suas doenças. Lance sobre ele e creia. Ele é poderoso para fazer. Se você não tem vivido essa plenitude em Cristo, eu te convido mais uma vez, essa manhã, quando for chamado aqui para orar, que você entregue tudo a Ele e que você, a partir de hoje, pare de olhar para os seus problemas e olhe para Jesus. Olhe para os seus problemas apenas para constatar, com grande lição, mas sabendo que o seu Deus é muito maior. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, e que venhamos lembrar essa palavra e aplicar ela em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Só do Senhor és o caminho, tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor, teu nome vamos exaltar, Cristo, Cristo vive em nós. Glória a Deus. Pastor Gilson, obrigado pela mensagem. Meus irmãos, eu vou passar depois